Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Estamos agora a 183 dias das nossas eleições presidenciais e eu ouso a dizer que o bolsonarismo está num processo de apodrecimento. Isso está fazendo com que muitos dos líderes da ultradireita aqui no nosso país estejam absolutamente destemperados e cada vez mais agressivos, como foi o caso hoje de manhã cedo, que eu coloquei um pedacinho do vídeo aqui, que está rodando pela internet, do senhor Silas Malafaia. Eu nem me refiro a ele como religioso Malafaia, porque na verdade ele é um quadro político da extrema-direita. E ele parece não ter muita responsabilidade com as coisas que ele diz. Eu não tenho nada pessoal contra ele, a questão não é pessoal, mas hoje também eu fiz uma representação contra ele junto à Procuradoria-Geral da República, porque se o que ele está dizendo não é absolutamente nada de anormal, agora eu vou começar a utilizar também os mesmos adjetivos, os mesmos comportamentos em relação ao Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. E aí eu quero ver se aquilo que o Silas Malafaia está dizendo contra outras autoridades é permitido, então tudo vai ficar permitido aqui no nosso país. Eu mandei cópia da minha representação para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para ele avaliar também se nós estamos numa perfeita normalidade. E esse apodrecimento que eu estou falando com vocês, até é chato usar essa expressão, né? Mas, enfim, está sendo diagnosticada por vários colunistas, vários analistas, juristas, e que já prenunciam que o futuro do presidente da República será o seu descarte para a cadeia. Não vejo muitas alternativas diferentes. Por mais que você diga, olha, o Temer cometeu muitos crimes, está solto, fulano de tal cometeu crime, deputado, enfim. Mas nenhum deles tem quase 700 mil mortos nas suas costas por omissão. Então a situação é bem diferente. Além da entrega do patrimônio público nacional, a destruição das nossas instituições republicanas, o enfraquecimento da democracia brasileira e a perfeita balbúrdia que nós estamos vivenciando aqui no nosso país e corrupção no plano econômico, porque nada que está acontecendo está legitimamente sob interesses voltados ao Brasil, interesses nacionais. Tem muito vigarista, muito gangster, muito lobista que está dentro do governo Bolsonaro fazendo todo tipo de trambique contra o povo brasileiro, mas o discurso que vai passando para fora é o discurso que nesse governo não tem corrupção. Gente, eu comecei assim já numa espécie de voadora aqui no nosso encontro, mas é porque as coisas estão muito complicadas também, né? No nosso vídeo de manhã cedo, eu falei para vocês de como está havendo uma desdolarização na economia. Impressionante, já mais de 50 mil pessoas já assistiram esse nosso encontro, estão fazendo seus comentários, e amanhã, de novo, domingo, olha, se você achava que a Rússia estava para se acabar, que a situação ali estava o caos completo, enfim, se você caiu nesse tipo de narrativa, né, expressão que está sendo utilizada muito hoje, que os russos entraram pelo cano, que eles vão ficar na pior, enfim, assista o nosso encontro de amanhã que você vai ver quem é que está numa situação absolutamente de destruição de uma forma muito mais acelerada do que muitas pessoas jamais imaginavam. Me refiro ao que vai acontecer nos Estados Unidos da América. É impressionante como a gente reúne alguns dados aqui, como a gente tem elementos para dizer que as coisas não são bem aquelas que você vê pelos veículos de comunicação. Pois bem, feita aqui essa primeira parte aqui, eu quero convidar você que está chegando no nosso portal agora a conhecer o nosso espaço aqui, a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, você aqui é muito bem-vindo também. Não deixe de se inscrever, é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que está aparecendo aí no seu monitor e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E você se esqueceu de dar o joinha em algum momento, cheque lá de novo e mande o joinha de novo aqui no nosso portal. Gente, eu fiz também aqui no nosso portal, ainda sobre assuntos geopolíticos, né, uma enquete e teve uma participação muito legal. Nessa enquete aqui, 24.300 votos, com 344 comentários. Eu perguntei o seguinte: na sua opinião, o conflito na Ucrânia aconteceu por qual razão? Putin é o desequilibrado, ganhou e agiu por conta própria, teve 18% dos votos. Zelensky foi irresponsável ao atacar a Rússia, ameaçando com a OTAN. Teve 15% dos votos. Os Estados Unidos estão por trás do conflito.
65%. Tudo aconteceu por acaso, 1%. Muito legal a gente estar fazendo essas enquetes aí, que eu fico sabendo como é que vocês então, estão interpretando a realidade aqui no nosso país. Isso é muito legal. Amanhã cedo a gente vai falar de coisas que vocês não verão por grandes veículos aí. Você já pode se preparar, porque eu vou trazer coisas aqui para você ter conversa com seus amigos, seus parentes, que não vai acabar mais. Pois bem, e até assuntos para você se prevenir economicamente a médio e longo prazo, porque algumas turbulências aí estão no horizonte mais perto do que a gente poderia imaginar. Bom, essa aqui foi a representação que eu fiz contra o senhor Malafaia, lá no MPF. Eu recebi e-mail deles agora confirmando, que recebeu o número 2022-002-7084. E o que aconteceu? Pois bem, o senhor Malafaia, nesse momento apodrecido do bolsonarismo, ele está atacando o STF e o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. E ele disse o seguinte aqui, vamos lá para recapitular. É o crime desse deputado? Que vergonha! É uma afronta... Peraí, só diminuir um pouquinho aqui o senhor Malafaia, que ele ficou aqui atrás de mim muito grande, né? Isso aí é um troço, quase um mau agouro, né? Então eu botar ele um pouquinho menor aqui, para não assustar muito vocês, né? E também não me assustar, porque eu estou me vendo aqui na tela. A democracia, ao povo e ao parlamento, ninguém vai fazer nada? Que vergonha, minha gente! A imprensa brasileira não tem moral para falar nada. Os partidos de esquerda, vocês não têm moral para falar de liberdade nem de censura. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. Quem vai parar esse desgraçado desse ditador da toga Alexandre de Moraes que afronta a democracia brasileira? Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. Meu bem, ele está... O cidadão aqui, ele está de fato virado. Opa, deixa eu tirar isso aqui, gente. Opa, deixa eu tirar o GC aqui, que entrou aqui no nosso papo agora. Adoro o professor, mas ele não era para aparecer agora não. Mas na fala aqui do Malafaia, ele diz o seguinte, quem é que vai parar esse desgraçado, né? Olha, nós estamos no Estado democrático de direito. Quando alguém está insatisfeito com alguma ação do Estado, de alguma autoridade, para isso existe o Poder Judiciário. Nós, quando saímos das cavernas alguns bilhões de anos atrás, nós montamos uma coisa chamada sociedade, porque a sociedade, o Estado que foi organizado, foi para a gente distribuir funções e para que a gente cessasse a violência uns contra os outros. Por exemplo, os homens das cavernas resolviam tudo na base da pancada, na base da força, na base da morte, da agressão. Quando o homem percebeu que isso não era uma coisa inteligente, porque o homem foi desenvolvendo a sua inteligência, ele desenvolveu uma coisa chamada Estado, que passou a ser o árbitro, passou a ser o detentor do monopólio da força, do direito para disciplinar eventuais conflitos. Quando a gente tem um formador de opinião que chega em redes abertas e diz quem é que vai parar esse sujeito, quando ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores nas suas redes, quando ele joga esse tipo de discurso num país com o nível de instrução que nós temos aqui no nosso país, ele pode estar suscitando atos de violência. Amanhã acontece alguma coisa com o ministro da Suprema Corte do nosso país, quem é que vai para a cadeia? O infeliz que acreditou nesse tipo de conversa ou a pessoa que está insuflando esse tipo de situação? Eu perguntei aqui, coloquei na representação que eu fiz lá junto ao senhor Augusto Aras e também comunicando ao senhor Alexandre de Moraes, se é isso mesmo, se isso está cobertado pela lei, se a gente pode falar, se isso, quando a gente vive em sociedade, a gente pode fazer qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de irresponsabilidade, que está tudo liberado, né? Pois bem, vou aguardar aqui qual será o desdobramento dessa história. Eu digo para vocês mais uma vez, eu não vou fazer briga de boteco, minha questão não é pessoal com o senhor Malafaia, nem eu conheço pessoalmente, enfim. Mas está errado, né? Não se pode fazer uma coisa dessa, não se pode ameaçar a sociedade, o Estado de Direito nosso, que foi reconquistado com muita dificuldade, muito derramamento de sangue por conta desses 3 locados aí, para cima e para baixo. Em relação, então vamos aguardar, gente. E com relação a essa corrosão total, hoje a gente vai pegando alguns artigos. Esse aqui do professor Miguel Reale. Gente, o Miguel Reale é um professor de direito de direita, né? É um conservador, ultraconservador. Quando ele chega
e diz que o governo Bolsonaro é um governo esquizofrênico, está repleto de pessoas esquizofrênicas e um governo corrupto que faz negócios, como eu estou dizendo aqui para vocês, nós devemos considerar a fala do professor aqui, porque ele representa uma linha de pensamento aqui no nosso país conservadora. Conservadora, mas que tem propósitos, né, honestos ideologicamente. Eles não se confundem com essa coisa que eles estão vendo dentro do governo federal. Outros artigos também vão dando conta dessa corrosão, apontando que o fim do Bolsonaro não será nada delicado, não, tá? Mais um artigo aqui. Bolsonaro, Estado bruto. Com ameaças às eleições, insinuações antidemocráticas e declarações indecorosas, Bolsonaro espera eletrizar sua base de reacionários e distrair o eleitorado dos problemas, porque essa tem sido uma tônica. Os artigos aqui, eles nos mostram que todo esse comportamento do Bolsonaro visa distrair o seu eleitorado e, inclusive, o outro eleitorado que não é o dele, em relação à análise dos principais acontecimentos aqui no nosso país, os principais problemas. O que eu tenho dito para vocês aqui? Que a presença de Bolsonaro nessa campanha eleitoral joga o debate no esgoto, vai puxar para baixo. E quando ele faz isso, ele atende aos interesses de todas as estruturas que não querem que o povo tenha conhecimento crítico das coisas que acontecem aqui no nosso país. Por isso que eu afirmo permanentemente aqui que é um conluio, ainda que não confesso, né? Ainda que distraído perante os olhos, ou que causa distração perante a maior parte da população, ele acontece, ele é implícito, ele é silencioso, mas ele é funcional, porque o povo brasileiro não conseguiu processar o impeachment contra o presidente da República, porque não houve conhecimento, não teve informação na sociedade suficiente para que as pessoas intuíssem, percebessem que nós tivemos aqui um governo de assassinos nessa época da pandemia aqui no nosso país. A imprensa do nosso país tem que fazer um meia-culpa vergonhoso, os profissionais que estão em empresas, de não terem forçado a barra para que o povo tivesse a consciência crítica que tínhamos governo aqui, responsáveis para cuidar do povo brasileiro no meio da pandemia. Isso não se deu. Pois bem, isso tudo vai distraindo o povo brasileiro e a gente vai vendo as notícias nas entrelinhas, né? Olha a notícia aqui. O governo não está preocupado com o conflito lá fora, com fome, com desemprego, nada. Está todo mundo fazendo negócio. O governo agora está fazendo pressão. Faz ofensiva no Tribunal de Contas da União para evitar revés da venda da Eletrobras. Gente, estão fazendo lobby para vender. Só isso que o projeto do governo Bolsonaro é só entregar aquilo que pertence ao povo brasileiro para pequenos, grandes grupos econômicos. Tem uma matéria aqui sobre o indicado para ocupar a presidência da Petrobras, aqui o senhor Pires, né, que é conhecido no meio como um lobista de assuntos privados. E aqui a matéria diz, MP do TCU vê conflito de interesse indicado para presidir a Petrobras. Diz aqui em determinado momento a matéria. O subprocurador afirma que Pires mantém relações econômicas de caráter privado com diversas empresas nacionais e internacionais que se relacionam com a Petrobras, inclusive concorrentes diretas da estatal no mercado internacional, como as petrolíferas americanas Chevron e ExxonMobil e a britânica Shell. Gente, o que eu falei para vocês essa semana? Que o Castelo Branco foi presidente da Petrobras, que ajudou a entregar o patrimônio brasileiro para empresas estrangeiras, sobretudo a 3R. O que ele fez? Ele aceitou o convite para trabalhar na empresa agora. Uma coisa vergonhosa, uma corrupção moral e ética, sobretudo uma corrupção de entrega do patrimônio do povo brasileiro para esse tipo de grupo. E mais um caso a gente está vendo. Aqui foi jogado na lata do lixo o senhor Luna, né, que está reclamando, enfim, o Bolsonaro não teve respeito com ele, mas ele saiu da Petrobras com o bolso cheio de dinheiro, né? A matéria diz, ressentimento não há, mas faltou compreensão. E aí fica com essa milonga toda. Em relação à economia, mais um artigo aqui do Rodrigo Zeidan, ele que é professor da New York University, também em Xangai, e ele diz isso aqui, ó, na matéria dele. Muito interessante, vou ver se dá para colocar trechos para vocês na nossa descrição do vídeo. Diz aqui, a pior equipe econômica da história. Em resumo, ele diz que essa equipe deixou mortos que não vão voltar mais, destruição da floresta que
não irá voltar mais, destruição de índios que não voltará mais, o pior desenvolvimento econômico do Brasil em todos os tempos, o volume gigantesco de pessoas que estão morando nas ruas, ao desalento, enfim. Esse governo não tem projeto para absolutamente nada. Eles só querem se salvar e Bolsonaro está querendo a cada dia salvar a sua pele e os seus mais próximos estão com esse discurso absolutamente virulento que o Bolsonaro reproduz. A gente vê o senhor Malafaia fazendo esse discurso, o Bolsonaro faz igualzinho. Só que o Bolsonaro está numa situação de mais desespero, que ele está vendo que a justiça, além de alcançar o indivíduo e botá-lo numa cadeia, pode também interferir no patrimônio. Aí a coisa fica complicada. Aí ele teme pelo pior. E não vai ter escapatória, gente, porque, como eu tenho dito a vocês, o Bolsonaro está funcionando para atender os interesses de entrega do nosso país. Mas assim que ele já não for mais... que ele não tiver mais serventia, ele vai para a cadeia, ele vai para as masmorras e ninguém vai fazer nada por ele, não. Está se medindo forças o tempo todo, está se tentando amedrontar as instituições, mas o futuro dessa gente é irreversível. Eles não têm como escapar. Agora, a gente tem que dar a nossa contribuição, a gente tem que cobrar das instituições, a gente tem que desmascarar as coisas que estão acontecendo e a gente tem que trabalhar para que o próximo governo do nosso país seja um governo de fato democrático e com disposição para passar essas situações todas a limpo, inclusive cobrar do senhor Augusto Aras responsabilidade de todas as omissões que estão acontecendo no nosso país em relação às principais agressões contra o Estado brasileiro, contra a nossa sociedade. Gente, eu acho que eu toquei aqui nos assuntos, já falar aqui de... aqui está falando mais outros editoriais também, falando a mesma coisa que eu falei, que a Folha de São Paulo falando do Bolsonaro, fazendo bravata golpista, outra matéria aqui do Ascano e Selene falando, tudo isso atestando para vocês que eu estou dizendo aqui. A corrosão total, né? A última chance, o golpista voltou, aqui mais uma matéria que mostrando a corrosão aqui com o Luna que foi embora, enfim. Então, gente, esse é o retrato. Nós vamos ter que ajudar as pessoas a ficarem conscientes do que está acontecendo no Brasil, porque senão a gente corre o risco de ter uma grande surpresa pela frente, porque os meios de comunicação não estão ajudando a gente, não. Mas vamos seguir aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso espaço. E amanhã, gente, o encontro promete. Fique observando as coisas que vão acontecer no noticiário hoje, porque você vai comparar com as coisas que eu direi amanhã e você vai falar assim, olha, tem alguma coisa que está meio esquisita no mundo, né? Você vai ficar surpreso com algumas coisas. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e vamos seguir em frente. Até o próximo encontro. Tchau!